Você está no podcast Ansiedade no Ponto. Eu sou seu anfitrião, Anderson Salles. E eu sou Elaine Salles. O nosso episódio de hoje vai falar sobre dor de cabeça e ansiedade. E para isso, nós temos um convidado super especial. Eu sempre adoro convidados, sempre vem colaborar muito. Nós vamos conversar com o doutor Cláudio Watanabe. Falei certinho? Exato, falou certinho. Nós vamos falar sobre ansiedade e dor de cabeça, Exato. né, doutor? Exatamente. Obrigado pelo convite, tá? Tô bem feliz de falar sobre esse tema, porque realmente, assim, né, eu sou médico especialista em dor de cabeça, né, sou neurologista, e a gente vê que muitos pacientes têm ansiedade e dor de cabeça, né, os dois juntos. A gente vai explicar um pouquinho, né, conversar um pouquinho sobre isso, mas é muito recorrente mesmo. Isso. Dr. Cláudio é neurologista, especialista em dor de cabeça, tem uma clínica, né, doutor? Fala um pouquinho Isso. sobre você para nós. Eu sou neurologista, né, especialista em dor de cabeça, sou da Sociedade Brasileira de Cefaleias, né, e tenho hoje uma clínica que nós fazemos atendimentos gerais, mas a gente também tem programas específicos, né, para a questão da dor de cabeça, então procedimentos, então a gente tenta fazer um tratamento bem completo lá, voltado para essa questão de dor de cabeça, né? Então trazendo para São José coisas que antes a gente só tinha em São Paulo, Rio de Janeiro, né, algumas capitais, né? Então a gente tem uma equipe multidisciplinar para cuidar da dor de cabeça, né? Então não só o médico, mas tem nutricionista, físio, psicólogo, a gente tem parte todos de procedimentos, então tudo isso para conseguir aliviar a dor do paciente e não pensar só na dor, né? Porque as dores de cabeça, por exemplo, a enxaqueca, ela é uma doença muito mais complexa, né? A gente vai conversar um pouquinho mais aqui, mas não basta só a questão de remédio, tomar remédio e tal, só isso a gente sabe que não tem sucesso a médio e longo prazo. Às vezes no dia melhora, né? Um remédio ou outro, mas a nossa missão como médico é tentar melhorar o máximo possível, né? Já entrando nisso, tem uma confusão, né? Até assim, essa coisa do qual a diferença? Tem vários tipos de dor de cabeça? Qual a diferença entre enxaqueca, e as outras cefaleia, dores de cabeça, outros tipos? Fala um pouquinho para nós disso. Primeiro assim, né, é bem extenso essa questão, mas assim, simplificando bem, tá? Cefaleia é dor de cabeça, ponto. Então, cefaleia quer dizer dor de cabeça, é um termo técnico para dor de cabeça. Dor de cabeça é toda dor que está acima, né, do pescoço. Pescoço para cima é dor de cabeça. Então, por exemplo, né, na teoria, sendo bem seco assim, né, uma dor de dente é uma cefaleia. Então, uma neuralgia do trigêmeo é uma cefaleia. Olha que interessante, né? Eu só não sabia, isso. Não. Tudo isso são cefaleias. Então, assim, por exemplo, existe uma briga, entre aspas, né? Os neurologistas chamam tudo da cabeça para cima de cefaleia. Os bucomaxilos, né? Às vezes os dentistas falam que existe uma linha, né? Dessa linha para cá é dor orofacial, dessa linha para cá é cefaleia. A questão tipo, sinusite é dor de cabeça, é cefaleia. E as duas formas estão corretas, assim? E as duas formas estão corretas, ok. Assim, é tudo dor, né? Então, assim, e quando a gente vai falar de dor de cabeça, então sempre a gente precisa entender o seguinte: existem as dores de cabeça secundárias e as primárias. O que são as dores de cabeça secundárias? É tudo que está causando alguma dor de cabeça. Então, por exemplo, a sinusite. A dor de cabeça ela é secundária à sinusite. Um tumor na cabeça. Então, a dor de cabeça é secundária ao tumor. A dor de dente, que a gente falou, é secundária à dor de dente. Então, a dor de cabeça, a cefaleia, ela é um sintoma do que está acontecendo. Então, por exemplo, a meningite é uma cefaleia, mas é secundária. Então, sempre que um paciente vem com dor de cabeça, a gente precisa sempre ter essa distinção bem clara. Para investigação. Exato. Se é uma dor secundária ou se é uma dor primária. Entendi. Depois dessa distinção, que aí uma cefaleia secundária, eu preciso tratar o que é secundário, se é uma meningite, um tumor, um aneurisma, o que for. Então, descartei que seja qualquer outra dessas coisas, né? Aí nós vamos para as dores de cabeça primárias, né? Aí as primárias que tem as classificações. Então, a gente tem 3 grandes famílias. Então, a gente tem as cefaleias tensionais, que é aquela que é a mais comum, aquela dorzinha de cabeça, quando eu tô meio estressado, final do dia, forçou muito. Essa dor de cabeça, cefaleia tensional,
é uma dor de cabeça que 98% da população, alguma vez na vida, vai sentir. Mas eletrônicos entra nisso? Entra. Então, assim, é tudo que, assim, as cefaleias tensionais, tudo que trouxer qualquer tipo de tensão, não só emocional, mas como física, metabólica, qualquer questão nesse sentido, pode trazer uma dor de cabeça. E ela tem área específica que a pessoa sente na cabeça? Então, ela não tem área específica, mas tem características específicas. Uhum. Então, é a partir dessas características, inclusive, que a gente diferencia das outras. Porque o diagnóstico é totalmente clínico, ou seja, pelos sintomas. Certo. Então, muitos pacientes perguntam assim, doutor, se eu fizer a ressonância, vai vir o diagnóstico de enxaqueca, por exemplo? Não vai vir. Né? Então, isso tem bastante, mas tem muita pergunta nesse sentido. Uma coisa que a gente bate muito no podcast do excesso de telas hoje do mundo moderno, né? Então, principalmente crianças e adolescentes ficam muito tempo na tela e depois reclamam de dor de cabeça. E se fala, não, isso é a tela, né? A tela é bem interessante porque envolve vários fatores, né? Então, assim, o primeiro fator de tela é o hiperestímulo visual. Então, a pessoa que tem ou uma cefaleia tensional crônica, que é aquela que é mais de 15 dias por mês, ou uma enxaqueca, que aí é outra família daquela que você estava falando, né? Então, a gente tem 3 famílias, as cefaleias tensionais, as enxaquecas e as trigêmino-autonômicas. Essas trigêmino-autonômicas, a que é mais popular é as salvas. Vocês já ouviram falar, cefaleia em salvas. É um tipo de dor de cabeça muito forte e tal. Tem bastante campanha para o pessoal começar a conhecer esse tipo de dor de cabeça. Mas ela tem alguma... Ela é primária também. Ela é tipo uma enxaqueca, entendeu? Mas ela tem características diferentes, como eu estava falando. Então, são 3 famílias. E dentro dessas famílias tem vários tipos de dor. Entendi. Então, assim, normalmente os pacientes que têm essas cefaleias primárias, eles têm algumas alterações genéticas que deixam o cérebro mais sensível por algum motivo. Então, são vários tipos e depende da alteração genética, ele vai ter mais sensibilidade de uma coisa a outra. Então, da tela que a gente estava falando. Então, por exemplo, na enxaqueca, qual que é a grande questão, falando de uma forma geral e simples, né? O cérebro entende estímulos que deveriam ser normais como dor. A enxaqueca. A enxaqueca. Agora, já é um outro tipo de dor. É outro tipo de dor. Então, assim, isso pode, na hora que eu estou na tela ali, olhando aquela luz o tempo todo, aquilo pode hiperestimular o meu cérebro. Então, isso já pode começar a já ser um gatilho para dor. Outra coisa é a posição da cabeça, né? Então, as pessoas não ficam assim olhando, né? A pessoa fica aqui, né? Então, existe uma regra aqui, que na hora que você tá com a cabeça retinha, sua cabeça pesa pouco. Na hora conforme você vai fazendo assim, pro seu pescoço, sua cabeça vai pesando pra caramba. Então, assim, vai aumentando o peso. E aí a gente fica tensionando essa musculatura aqui atrás. Em física a gente chama isso de torque, né? Você vai aumentando o torque do pescoço. Vai aumentando. Mas a enxaqueca, quando perceber, assim, quando a pessoa que está lá do outro lado deve buscar ajuda ou entender que pode estar tendo uma enxaqueca efetivamente, né? E qual que é a diferença clássica entre a enxaqueca e uma dor de cabeça? Perfeito. Então, assim, todas essas que eu falei são dores de cabeça, certo? Então, hoje, a primeira coisa que a gente precisa é saber se essa dor de cabeça é primária ou secundária. Voltando nesse ponto de novo, por quê? É aí que a gente tem os sinais de alerta, a gente chama de red flags, né? Então, porque me preocupa o seguinte, uma cefaleia tensional, uma enxaqueca, ela é ruim, é péssima, mas ela não vai matar a pessoa. Tá? Entendi. Então, assim, primeiro eu preciso tirar as outras coisas que são mais importantes. Então, por exemplo, se a pessoa tem dor de cabeça, uma dor que ela nunca teve, é sinal que ela precisa ir no médico, para descartar que seja uma dor de cabeça secundária. Se ela teve dor de cabeça, teve algum sintoma neurológico, por exemplo, um formigamento no braço, a boca entortou, o braço ficou né, sem força, o olho parou de enxergar, qualquer coisa assim nesse sentido, precisa procurar um médico com urgência, tá? Dores que começam depois de 50 anos, também médico com urgência. Então, são coisas que falam a favor de ser uma dor de cabeça secundária, tá? Então,
você precisa procurar o médico com urgência. Por quê? Pode ser que tenha um tumor, pode ser que você tenha um sangramento, um AVC, alguma coisa nesse sentido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho assim, que eu acho que entra bem na sua pergunta, é como é que eu vou ver se é uma enxaqueca ou uma cefaleia tensional, que é aquela dor de cabeça mais comum, tá? A enxaqueca, normalmente, ela vem com crises incapacitantes. Isso é uma coisa bem clara para todo mundo. O que é uma dor incapacitante? Uma dor que eu não consigo fazer mais nada. Então, por exemplo, estou aqui no computador trabalhando e veio uma dorzinha de cabeça. Aquela dorzinha está me incomodando, mas eu consigo continuar trabalhando. Provavelmente isso é uma cefaleia tensional. Agora vem aquela dor que, nossa, não consigo fazer mais nada. Tem paciente que fala até assim, nossa, eu não enxergo mais nada. Mas na verdade... Dá até vômito. Isso. Né? Assim. Então assim... O paciente fica com aquela dor muito forte, muito incapacitante e normalmente vem com outras coisas associadas. Então, náusea, né, é uma coisa importante, eventualmente vômitos, mas náuseas, né, aquela vontade de vomitar, aquele estômago embrulhado. A fotofobia, que é a luz incomodar, né, então sentir quase uma dor mesmo na iluminação. Eles vão até para o quarto, ficam no escuro, Exato, né? A gente fala assim que paciente com enxaqueca gosta de caverna, né? Então, quietinho, escuro, por quê? A luz incomoda, o som incomoda, cheiro incomoda muito, né? Então, porque assim, são sensibilidades, porque o cérebro está entendendo todas as sensibilidades como um insulto, como uma dor. Porque então, quem processa a dor é o cérebro, exatamente. Né? Mas pelo que a gente estudou, o cérebro mesmo, ele não tem... Não dói. Ele não sente dor, né? Ele não tem os sensores da dor, né? Isso é engraçado. Se você abre a cabeça e faz um corte no cérebro, não dói. Né? Porque ele não tem os sensores da dor. Isso, inclusive, é um grande, entre aspas, problema, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando você tem um infarto do coração, a pessoa sente muita dor. Então, ela corre para o hospital, né? Quando ela tem um AVC... Muitas vezes a pessoa fala assim, tá esquisito aqui, meu braço não tá funcionando bem, mas acho que eu dormi em cima, não dá dor o AVC. O AVC, assim, cerca de 10 a 20% dos AVCs podem causar alguma dor, mas é poucos episódios. Depende da região do cérebro que tá tendo um AVC. Tipo, exatamente. Então, assim, os hemorrágicos normalmente dão mais dor. Aneurismas, né, assim, rupturas, né, de aneurisma dão dor. Agora, aquele AVC clássico, normal, isquêmico, vamos dizer assim, ele praticamente não dá dor. Mas aí, só para explicar pro povo, a dor de cabeça é mais na meninge, né, na parte externa do cérebro, né? Isso, vamos lá. A enxaqueca, né, ela pode começar na meninge como um estímulo, né? Mas, assim, o processamento, a cascata toda dela, porque o que acontece? Ele é um entendimento errado da sensibilidade, só que ele gera uma cascata que começa aqui no tronco cerebral, chama-se complexo trigêmino cervical, sim. E ele vai subindo até chegar no córtex. Tá? Então, é como se fosse um jogo de dominó caindo. Ele vai caindo. Até que chega no córtex e aí as pessoas podem ter a famosa aura. Né? Então, a visão fica esquisita, às vezes dificuldade de falar, dificuldade de memória, dificuldade de uma série de coisas que pode acontecer. A dor de cabeça. Isso. Então, assim, no caso, a enxaqueca, nesse né? caso, falando da enxaqueca. A enxaqueca, claro. Então, assim, na enxaqueca, a dor, ela é só um sintoma. A gente tem vários outros sintomas envolvidos. Então, alteração de humor, alteração de memória. Às vezes, tem pessoas que têm dificuldade visual. Tem gente que existe um tipo de enxaqueca que chama assim, enxaqueca hemiplégica, que é uma enxaqueca que a pessoa tem um sintoma tipo um AVC mesmo. Fica metade do corpo sem funcionar. Enquanto ela está com a enxaqueca, isso acontece e depois volta. Tá? Então, assim, é um fenômeno vascular bem importante, sabe? E tem tratamento? Tem. Então, assim, enxaqueca hoje... um dado curioso aqui, um paciente demora cerca de 17 anos, o paciente com enxaqueca demora 17 anos para procurar um médico para tratar a enxaqueca. Para chegar num especialista de dor de cabeça, leva mais ou menos 22 a 23 anos para chegar. Então a pessoa começa com enxaqueca com 16, 30 e tantos vai achar um médico. E aí, existe tratamento, o melhor tratamento é o não farmacológico. Então, qual que é o não farmacológico? Esquece Dorflex. Então assim, existem 3 pilares do tratamento, né, sendo bem rápido.
Então, a gente tem o pilar do resgate. Eu sempre comparo o resgate ao extintor de incêndio do prédio ou a boia salva-vidas do barco. É aquele que a gente tem, mas nunca quer usar. Então, a gente não quer ficar toda hora usando o extintor de incêndio do prédio. Então, a gente quer prevenir que tenha o incêndio, né? Achar a causa. Exatamente. Então, assim, existe essa parte, que é o Dorflex, o Sumax, todos esses medicamentos. Existe a parte profilática, preventiva, que a gente vai utilizar quando precisa. Então, aí a gente tem alguns... Hoje a gente tem alguns medicamentos injetáveis, temos antidepressivos, antiepiléticos, beta-bloqueadores, tem vários tipos, tá? E aí tem a parte não farmacológica, que é a parte que eu acredito mais. Eu tenho enxaqueca e hoje eu controlo assim. Como é que é? É controlar a alimentação, ou seja, alimentar de uma forma correta, né? Então, assim, não é só alimentar saudável. É alimentar de uma forma que hoje a gente tem vários artigos mostrando a forma como você vai ter mais eficiência, né? Comendo e reduzindo a enxaqueca. Então, por exemplo, são dietas, né? Quando você fala que dieta, o pessoal acha que é perder peso, né? Mas na verdade, é uma forma de se alimentar, Exato. né? Que existem alimentos que são inflamatórios, né? Isso. E você tem que evitar isso, seria isso? Isso, nesse caminho, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que dietas mais low carb, ou seja, menos carboidrato, ou inclusive cetogênicas, que é aquelas sem nada de carboidrato, são melhores. Alguns tipos de alimento a gente sabe que o açúcar também, tem uma questão, né? Isso, então assim... Adoçantes entram nisso? Entram, adoçantes são... ruins? Horríveis. Sério? Qualquer um deles? Qualquer um deles. Estévia não tem um negócio que é melhor? Mas é ruim toda hora que sai trabalho, adoçante, ele não tem benefício para nada. Só pro gosto mesmo. Sério? Então, assim, tanto que tem trabalho mostrando que as pessoas comendo açúcar e usando adoçante, a questão de perda de peso nada. Aí tem uma questão de comando cerebral, né? Exato. Mas nesse caso da dor de cabeça, é melhor uma pessoa que vai fazer uma escolha. Uhum. É melhor ela usar o açúcar ou algum tipo de adoçante. Nenhum dos dois. É mesmo? Então, assim, o açúcar, vamos dizer assim, ele vai... Quando eu tô falando de usar o açúcar, ele vai atrapalhar a questão da insulina, né? Sempre que a gente tem um alimento de alto índice glicêmico, né? Então, você vai ter os picos de insulina, né? Picos e vales de insulina. Sempre que eu tenho uma pessoa com enxaqueca, essa pessoa, ela se beneficia de velocidade cruzeiro. O que é isso? É manter um ritmo de vida mais constante possível. Então, se a pessoa dormir todo dia no mesmo horário, acordar no mesmo horário, comer no mesmo horário, fazer tudo no mesmo horário, tudo certinho, então ela é uma pessoa constante. E aí a enxaqueca gosta disso. Ou seja, ela não vai ter dor. Sempre que eu estou ingerindo alimentos de alto índice glicêmico, eu estou fazendo picos e vales de insulina. Eu posso ter mais dor. O adoçante, aí já é diferente. Eu tô enganando o cérebro. Por quê? Sempre que eu coloco um estímulo doce, o cérebro já prepara para fazer a liberação da insulina. Tanto que, por exemplo, atletas de alto rendimento, dependendo da situação do atleta, ele só faz bochecho com carboidrato e cospe. Só isso já estimula o cérebro a liberar certas substâncias que fazem aumentar a performance dele. Que interessante. Então assim, existe isso. Então assim, só do adoçante entrar na gustação, etc., ele já traz certas alterações neuroquímicas que vão fazer esse problema da questão da insulina. E além disso, você está ingerindo uma substância que aí já entra no outra questão metabólica, de metabolizar isso, dos componentes que ele tem que podem trazer dor também, entendeu? Entendi. Complicado, né? Essa é a parte da alimentação. É simples, mas é triste. Eu, como diabético, eu falo, olha, eu fico triste com isso. Não posso sentir dor de cabeça. Mas você está falando que existem os não medicamentosos, alimentação. Então, alimentação, atividade física, né? Então, existe um direcionamento para atividade física também. Então, não é qualquer atividade física de qualquer jeito.
Tem a parte psicológica, que é importantíssima. Então, hoje a terapia cognitivo-comportamental, né, que tem mais evidência de melhora, mas dependendo do paciente, eventualmente, outros tipos de terapia também. Né? A parte de mindfulness é importantíssimo. Eu uso no consultório muito também. Mindfulness é essencial, importantíssimo. Sono, né? Então controlar as questões de sono do paciente, as questões hormonais, principalmente mulheres, né? E parte de estresse, regulação, né? De todo a parte de hidratação, tá? Importantíssimo. O pessoal não bebe água de jeito nenhum, né? Pula a refeição, né? Então, assim, são essas coisas que a gente vai pegar no dia a dia do paciente e tentar regular tudo isso. Na hora que a gente regula tudo isso, os pacientes falam assim, então nunca mais vai ter dor de cabeça? Não, você vai ter uma dor ou outra. Mas é muito a qualidade de vida do paciente é muito diferente daquele paciente que tem 10, 15 dores de cabeça por mês e aquele que tem uma ou duas. É muito diferente. Qualidade de vida é muito maior. Mesmo porque quando eu começo a tomar mais de 8, 10 analgésicos por mês, e parece muito, mas para quem tem enxaqueca, isso não é um número alto, não. Não, eles tomam muito mais, às vezes 3, 4 por dia, 3, 4 né? por dia. Na hora que eu tô com 8, 10 por mês, eu começo a gerar outro tipo de dor de cabeça, que chama-se cefaleia por uso excessivo de analgésicos. Essa dor é uma dor muito chata de tratar, porque ela é uma dor meio coringa. Eu falo assim que ela é um turbo. Então ela pega a sua enxaqueca e ela aumenta a frequência e aumenta a intensidade. E o principal tratamento para ela é retirar analgésico. Então você vai pegar um cara que é viciado em analgésico, que tem dor, e vai tirar o analgésico dele. Tem estratégia para isso? Tem, mas é difícil, não é fácil. Não é todo paciente que consegue, assim, na boa, levar isso. Meditação em geral, né? Eu trabalho com meditação. E o muito, problema né? de usar o remédio é que você precisa de cada vez maior a dose para ter o mesmo efeito, né? Mas a gente percebe que na área da saúde, essa medicina mais integrada, né? Não só medicamentosa, né? Esses diagnósticos, essas condutas mais ampliadas, a gente percebe a demanda. Eu dou aula no Sírio-Libanês. Num curso que forma profissionais da saúde a serem orientadores em meditação, só profissionais da saúde. E a maioria é médico. Interessante isso, né? Justamente por conta do quão importante já é esse momento da pausa, você usar uma circuitaria que é ativada em processos meditativos, com vários tipos de meditação. Mindfulness, assim, é uma coisa impressionante como a gente manter no momento presente uma técnica de relaxamento, né? Sim. Faz diferença somado a essas áreas de medicação, atividade física, a psicoterapia. O TCC é o carro-chefe, efetivamente, Padrão né? ouro. O padrão ouro, né? Para isso. E a gente percebe a redução, né? Doutor, pensando nisso, qual a relação dessa dor de cabeça com a ansiedade? Eu já ia entrar nesse ponto que você falou da meditação, do mindfulness, e é muito legal, assim, né, a forma que as duas se relacionam, né? Então, uma pessoa que tem enxaqueca, ela tem 5 vezes mais chance, então isso é um número gigante, né, de ter ansiedade do que um transtorno ansioso, né, um transtorno de ansiedade generalizada, do que uma pessoa que não tem enxaqueca. Por quê? As vias, elas são muito sobrepostas. Quando eu falo vias, né, as vias neurais. Né? Então, a gente tem a parte, né, do hipotálamo, hipocampo, né, tudo isso bem sobreposto. As vias glutamatérgicas, né, que o glutamato é um tipo de neurotransmissor bem importante para o cérebro, né, é um neurotransmissor excitatório, né, e também a parte serotoninérgica, da serotonina, que também é outro neurotransmissor importante. Tanto que, assim, essa parte de serotonina, só dando uns exemplos para ilustrar, né? Então, hoje os medicamentos que mais são utilizados aí para a parte de ansiedade são os inibidores de recaptação de serotonina, ou seja, a gente vai trabalhar a serotonina. E da enxaqueca, por exemplo, o Sumax, né? O sumatriptano, que é um medicamento que só funciona para a enxaqueca. Em outras dores de cabeça ela não funciona. Às vezes nas salvas até funciona, mas ele foi mais direcionado para isso. Ele mexe justamente com a serotonina,
né? E outro fato interessante é o seguinte, quando a gente vomita na enxaqueca, né? Então, muitas pessoas falam assim, eu fico com dor até eu vomitar. Por quê? Quando eu vomito, eu estimulo certas áreas que liberam serotonina. Mas não é pra ficar vomitando, né? Não é pra ficar vomitando. Mas isso é uma coisa interessante que acontece. Que as pessoas falam, por que será que isso acontece? Tem gente que fala assim... O vômito, então, tem a ver com recaptação de serotonina? Ele estimula certas áreas, né, que libera serotonina. Na hora que libera serotonina, ele consegue regular todo esse eixo e faz com que melhore. Mas deixar bem claro que não é um tratamento não, ficar de forma vomitando, alguma. né? Isso é uma curiosidade. É uma curiosidade apenas que isso tem outras consequências somado a isso. De forma alguma, né? Não, de forma alguma. Fugindo um pouquinho, você tá falando e tá aqui na minha cabeça. E a fibromialgia tem muito a ver com isso, né? E tem... Fibromialgia também. Então, assim, a fibromialgia também tem uma questão de hiperexcitabilidade neuronal, que na ansiedade tem, na enxaqueca tem, tudo isso, entendeu? Então, são esses neurotransmissores que estão mal regulados, vamos dizer assim. Excitados, né? Qualquer coisa eles... Isso. Então, tem uma dor específica de ansiedade? Porque tem umas queixas, quando vem crise de ansiedade, efetivamente, o paciente tem sintomas fisiológicos. Sim. Um deles vem na cabeça. Sim. As crises de ansiedade é quando essa hiperexcitabilidade está mais descontrolada, vamos dizer assim, né? Então, isso desencadeia pode desencadear dores, assim, de todas as naturezas, porque, na verdade... É isso que acontece com o cérebro, ele começa a entender estímulos normais como se fosse dor. Então tem paciente que fala de dores articulares, dores musculares, dores de cabeça. Formigamento, parece que tem um bichinho que passa na cabeça. Tem uns que falam assim que tem uma água escorrendo atrás. Isso, uma dor que vem da metade da cabeça, assim, né? Isso. A nuca. Então, e também é o seguinte, aqui nós, no pescoço, principalmente no ombro, nós temos muitos nervos sensitivos e motores, né? Que fazem a sensibilidade, que fazem também a parte de motricidade, né, de movimento, que passam entre esses músculos até chegar no local. Então, por exemplo, a gente tem um nervo aqui que chama nervo occipital maior, que é um nervo bem importante. Ele sai aqui de C2, né, de segunda vértebra, e sobe aqui para a cabeça. Ele passa em volta de alguns músculos. Na hora que eu tenho a ansiedade, eu tenho muita tensão, né? Então, assim, e aí eu posso irritar esse nervo e outros nervos também, mas esse é bem importante e causa essa dor que vem aqui atrás. Então, é muito comum, eu tô com dor na nuca aqui e tal. Então, isso é bem comum. Outra dor comum é aqui na frente, porque normalmente a pessoa, né? Como é que é a cara de uma pessoa ansiosa, triste, né? Uma cara fechada, né? Uma cara assim. Então, normalmente eu posso ter também alteração nesses nervos aqui, tem os nervos que saem aqui na frente. Aqui, assim. O pessoal relata muito dor, doutor, dentro do olho, uma dor de cabeça. Sim, atrás dos olhos. É interessante que fala assim, nossa, parece que meu olho dói lá atrás. Uhum. Né? Esse é um relato muito comum, assim. É toda essa inervação que passa aqui. Então, assim, no meu consultório, eu tenho uma figurinha que eu mostro todos esses nervos para o paciente. Eu falo, por isso que você está sentindo essa dor aqui. E, inclusive, existe um tratamento que chama-se bloqueio, né, dos nervos cranianos, que, dependendo do paciente, eu preciso vir aqui e bloquear, venho com uma agulhinha e vou bloqueando esses nervos com anestésico, né, e anti-inflamatório. Então, a gente vem, faz esse bloqueio, eventualmente bloqueia só aqui atrás, eventualmente bloqueia a cabeça inteira. Então, existe técnica, o paciente está com uma dor muito insuportável, está precisando, não está conseguindo fazer nada, não está conseguindo sair da cama, iniciar nenhum tratamento, a gente tem que fazer esses bloqueios, né, então... Normalmente eu falo que é para o paciente tirar o paciente do fundo do poço. Normalmente quando chega na gente está no fundo do poço. Porque eu falo assim, você precisa comer direito, eu não consigo nem comer porque eu estou assim, assado. Você precisa fazer atividade física, como é que eu vou fazer? Eu não consigo sair da cama, tudo. Aí essa hora a gente precisa ser mais invasivo na questão farmacológica, né? Entrar com mais remédios, fazer mais coisas. Aí esse paciente vai melhorando, ele começa a conseguir ter funcionalidade, ou seja, doutor, agora eu estou conseguindo... dormir direito, agora eu tô conseguindo comer, agora eu tô conseguindo fazer atividade física, me hidratar. Ok, aí a gente vai diminuindo o remédio até a gente livrar ele de tudo quanto é fármaco, né? Então manter ele só na parte não farmacológica. Nossa, que podcast importante, doutor. Nossa, e assim, o que é importante, eu penso que para quem está ouvindo, né,
eu tenho algumas preocupações como mãe, a minha primogênita, a nossa primogênita, ela tem uma dor, né? Que a gente também já procurou tratamento, e provavelmente tensional, o diagnóstico é tensional. Então, a gente tem umas regrinhas que a gente coloca, né, para reduzir, tenta colocar. Vai dormir mais cedo, vai dormir, mas só ver mais uma série. Mas ela segue, né, as condutas, mas a gente percebe que tem um sofrimento ali ainda, né? E para quem está ouvindo, o que o senhor diria, assim, para organizar de forma objetiva esse pensar de quem está nos ouvindo ou assistindo, que a dor, ela pode ser tratada. Como? O que precisa? O que o senhor deixaria de recado? Infelizmente, assim, por exemplo, a enxaqueca não é uma dor de cabeça que tem cura, né? Mas tem controle. Tá? Tratamento, então, controle. Isso, tem tratamento, tem controle. Então, a gente consegue controlar essa dor pela vida inteira, tá? Então, por exemplo, você colocou, né, da parte da adolescência. Então, existem alguns protocolos validados, não meus, né, da Academia Americana de Neurologia, etc., que a gente aplica para os adolescentes, que nada mais é do que essa parte não farmacológica, mas um pouquinho mais específica, chama inclusive SMART, né, protocolo SMART, é um acrônimo, que a gente coloca para o paciente. E os adolescentes que eu trato, a grandíssima maioria, eu digo assim, 90%, não usam nenhum medicamento. Eles têm uma resposta extremamente boa, porque o metabolismo deles é ótimo, né? Aquela coisa, né? Da adolescente e tal. Então, na hora que a gente ajusta isso, fica super bem, sabe? Então, é bem interessante. E eu falo para as pessoas assim, não percam a esperança de tratar a enxaqueca. O que eu pego muito no meu consultório são as pessoas sem esperança. Mas por quê? Porque é um tema difícil, não é um tema, parece ser fácil, mas não é um tema fácil. Infelizmente, a gente tem muitos colegas, né, neurologistas, médicos, que não conhecem muito bem o tema e são muito direcionados para essa parte farmacológica. Então, assim, o que eu mais tenho no meu consultório, toma esse remédio aqui e faz exercício. Bom, só fala isso. Se acostuma porque é isso mesmo. Toma esse remédio, faz exercício, acabou, não tem mais o que fazer. Isso é uma coisa que, assim, eu como uma pessoa que tem enxaqueca, eu sei como é que já perdi muitas coisas, já tive muito medo de ter dor. Então, hoje as pessoas vivem numa ansiedade por causa do medo, né? Ansiedade é aquele medo do futuro, claro, né? Então, assim, a pessoa fica assim, poxa, eu vou casar, será que no meu casamento eu vou ter dor? Eu vou engravidar, será que... E se eu tiver grávida e eu tiver enxaqueca? Eu vou sair... Eu vou no restaurante, eu vou sair com meu marido, com a minha esposa, vou ficar com meu filho. Então, assim, gera aquele medo, né? Então, e aí a pessoa começa a evitar, né? Não começa a fazer nada para não ter a dor de cabeça. Começa a evitar, começa a se isolar, começa a perder produtividade. Eu já tive pacientes que falaram assim, doutor, nossa, eu tive uma oportunidade super boa de emprego, tudo, mas eu fiquei com medo de não performar, de não ir. Então, assim, de não conseguir fazer e deixou a oportunidade passar. Então, assim, não percam a esperança. Procure o tratamento certo com quem realmente está preparado para tratar tudo isso. Claro. E isso é uma coisa assim, depois que eu comecei a fazer essa programação toda multiprofissional, tudo isso, a gente entrou de cabeça mesmo nessa parte, né? Não só eu, mas toda a clínica. Então, eu tenho reunião com os profissionais para a gente discutir. Então, a gente discute, olha, o que você está fazendo? Como é que é o melhor do seu ponto de vista? O que você está vendo? Então, a gente discute não só o geral, mas como cada paciente. Então, é uma conduta complementar. E aí você vê que, nossa, esses pacientes, eles melhoram muito. Assim, não tem comparação com o que era antes, sabe? Então, não percam a esperança. Existe tratamento, tá? Existe controle da dor e esse tratamento é a melhor coisa. Faça com o médico e vá seguindo com esse mesmo médico até conseguir achar uma saída, né? Isso é uma coisa que a gente fala também, porque a gente vê muito paciente que vai no médico, depois vai no outro, depois vai no outro, depois vai no outro. Ou seja, tratar enxaqueca é como se fosse caminhar num labirinto. Às vezes é isso. Às vezes a gente faz o melhor para o paciente e não acha. Então, às vezes é como caminhar no labirinto. Sempre que eu vou em outro médico, eu acabo voltando para o começo do labirinto. Então, essa é uma coisa que a gente fala, olha... A parceria é confiança. A parceria é confiança.
Lógico, passei no médico que, poxa, ele é neurologista, mas ele não tem esse enfoque na dor de cabeça, é mais não sentir difícil, confiança, tudo. Ok, vai em outro, né? Até tudo encontrar, bem. né? Até encontrar. Agora, os pacientes que estão lá, às vezes, a grande maioria das vezes, graças a Deus, né? Da primeira vez a gente já consegue um bom resultado, mas às vezes não consegue, fala, olha, calma, é assim mesmo, tem pacientes que a gente precisa outra abordagem, vamos mudar a sua abordagem, entendeu? Então, não é aceitável você ainda estar com dor. Então, eu coloco uma meta para mim mesmo, isso não é uma meta de livro, é uma meta para mim mesmo. Então, a primeira vez que o paciente passa, eu já quero reduzir pelo menos 50% das dores dele. Depois, reduzir para 2, 3 dores por mês. Depois, se Deus quiser, ficar livre ou uma dor por mês e olhe lá. Porque é importante a qualidade de vida. Você ficar com dor constante é uma questão que tira saúde emocional, saúde mental, Exato. aumenta a irritação. As coisas perdem um pouco o brilho, porque é como se você estivesse sendo picado o tempo todo, né? Eu dou esse exemplo da dor, que é de ser picado o tempo todo, né? Você ficar com uma dorzinha ali lembrando, você tá lembrando dela o tempo todo. Né? E os pacientes falam assim, doutor, quando eu tenho dor de cabeça, minha pressão sobe. Então deve ser pressão alta, por isso que eu tenho dor de cabeça. Eu falo, não é. É porque é o seguinte... consequência, não causa. Quando você tá tendo dor de cabeça, o seu cérebro não sabe se tem alguém dando uma paulada na sua cabeça ou se você tá só com dor de cabeça. Ele não sabe. O que ele vai fazer? Ele vai liberar adrenalina. Né? Lógico. Libera adrenalina. Portanto, é por isso que muito paciente chega no pronto-socorro assim, desesperado, tô com dor de cabeça. Por quê? Ele tá, além da dor, ele está adrenalizado, né? Então tá aquela coisa, ou foge ou luta, né? Então a pressão sobe. Preciso me salvar dessa dor, né? E aí o médico do pronto-socorro vai dar um diazepam pra ele. Fala assim, é ansiedade, volta pra casa. Não, e muitas vezes o médico, que às vezes não tem muita experiência nisso, ele acaba dando um medicamento antihipertensivo. Tá? Isso eu sempre ensino na faculdade, né? Quando eu dava aula de dor de cabeça, eu sempre dei esse tipo de aula para os meninos, né, na faculdade. Aí eu brincava com eles e falava assim, olha, é o seguinte, o paciente chega com pressão alta com dor de cabeça. Aí o médico vai lá e dá um remédio de pressão para ele, certo? Ok, baixou a pressão, porque o remédio de pressão bloqueou aquilo lá. Aí a pressão estava 14/9, 15, vai para 12/8. Aí o paciente fala, olha, doutor, melhorou a pressão, mas minha dor de cabeça continua. Aí que o médico fala, então eu vou te dar um remédio de dor de cabeça, dá uma dipirona. Na hora que dá a dipirona, melhora a dor de cabeça, o que acontece com a adrenalina? Cai. Aí acontece com a pressão? Cai. Aí você acabou de criar um paciente que é alérgico à dipirona. Entendeu? Mas, doutor, sensacional, né? Muito obrigado. Onde que podem encontrar o senhor? Na internet? Na internet, a gente está no Instagram, né, no @Dr. Cláudio Watanabe, né, tudo junto. Então lá a gente tem muita informação sobre enxaqueca. Então eu acredito que uma das etapas do tratamento da enxaqueca, e talvez seja a etapa mais importante, seja a questão da educação na enxaqueca, né? Então, para as pessoas aprenderem, entenderem o que está acontecendo. Então, muitos pacientes meus seguem lá e falam, doutor, eu vi você falando isso, aquilo, já fiquei mais tranquilo. Então, isso já diminui a ansiedade também. E lá a gente sempre está assim, o pessoal está mandando perguntas, tudo a gente vai respondendo, ideias de vídeo a gente vai fazendo, né? Então, é bem legal. E também, então, nas redes sociais, o @Dr. Cláudio Watanabe. E na clínica, né? Que o pessoal pode entrar em contato, agendar consulta, tirar dúvidas, que a gente está sempre à disposição. Sensacional. Grande conteúdo. Gente, dor de cabeça, dá para tratar. Forte abraço a todos e até a próxima. Obrigada, doutor. Imagina, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado.